eu sou a professora Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. No vídeo de hoje vamos falar sobre a previsão de demanda, mais especificamente sobre a abordagem baseada em séries temporais. O pressuposto da previsão utilizando séries temporais é que o futuro pode ser previsto com base no histórico de dados passados. Para iniciarmos essa abordagem, a primeira tarefa é plotar os dados históricos da série temporal em um gráfico de dispersão, para conhecermos o comportamento desses dados ao longo do tempo. Alguns processos são usuais na abordagem baseada em séries temporais. Então, ao plotar os dados em relação ao tempo, podemos identificar um processo constante, ou dito com permanência, onde a demanda ela oscila em torno de um valor ao longo do tempo. Então, estamos vendo nessa figura alguns valores acima, abaixo, sempre em torno de um valor só, de uma média. Esse comportamento é dado devido ao erro aleatório que temos em todo o processo de previsão, mas esses pontos giram em torno de um valor médio. Esse é o processo constante. Também é possível termos um processo com tendência, onde esses pontos têm comportamento crescente ao longo do tempo. Outro processo possível é o processo com sazonalidade e permanência, onde em intervalos de tempos regulares observamos comportamentos parecidos da demanda. Podemos ter um pico a cada 6 meses, por exemplo, ou a cada verão. Isso categoriza um processo com sazonalidade e permanência. Todos os picos, por exemplo, a cada verão eu tenho um pico de venda de roupas de banho. E esse pico tem mais ou menos o mesmo tamanho. O volume de vendas em cada pico é aproximadamente igual. Então, esse é um exemplo de um processo com sazonalidade e permanência. Também seria possível identificarmos um processo com sazonalidade e tendência. Então, se plotarmos os dados da demanda em relação ao tempo e observarmos, além da sazonalidade, um acréscimo na demanda nesses picos ou vales, estamos diante de um processo com sazonalidade e tendência. A importância de se plotar os dados da demanda, desse histórico de dados em relação ao tempo, conhecermos sobre qual processo estamos tentando realizar a previsão de vendas é essencial, pois temos métodos diferentes para cada um desses processos. Em um processo constante de demanda, o padrão da demanda é dado por uma constante A. Então, a demanda no tempo, dt, é igual a A mais um epsilon de t, que já conhecemos ser o erro inerente a qualquer processo de previsão de demanda. Temos alguns métodos para tratar um processo constante. Os métodos ingênuos, os métodos baseados na média móvel ponderada e método da suavização exponencial simples. O objetivo desses métodos é identificar o valor da constante e assim realizarmos a previsão ao longo do tempo. Nos métodos ingênuos, a previsão para o próximo período é simplesmente o valor real do período anterior. Matematicamente, temos que a previsão para k períodos à frente, ou seja, um p de t mais k, é igual a um dt que é igual a uma constante a, ainda considerando o ruído o epsilon de t. Ou seja, quando eu aplico os métodos ingênuos, eu simplesmente observo qual foi o valor de vendas do período anterior e repito, e acredito que a demanda dos próximos períodos vai ser igual ao valor de vendas do período anterior. Esse método é usual e pode ser eficaz para um processo constante. Se não há grandes variações na demanda, eu simplesmente posso considerar que a demanda dos próximos meses vai se repetir. O problema dos métodos ingênuos é que ele acompanha variações aleatórias que ocorreram no período base para a previsão. Então, se eu tenho muitas variações nesse processo, eu posso ter um problema para realizar a previsão de demanda dos períodos futuros com base no método ingênuo. Esse problema pode ser superado se, ao invés de utilizarmos somente um
valor histórico, utilizarmos a média dos valores. Estamos, então, nos métodos baseados na média. O método da média simples identifica a demanda, DT, com base na equação de uma média simples. Eu somo todos os valores da demanda naquele período de tempo e divido pelo número de períodos utilizados, onde DT é a demanda média para o período T. E a previsão para K períodos à frente é dada por esse DT. Então, um P de T mais K é igual à média desses valores anteriores utilizados para a realização da previsão. Temos também o método da média móvel, onde aqui são considerados no cálculo da média somente os N períodos mais recentes. Este método reage mais prontamente a variações de demanda. Aqui podemos observar o valor da média móvel para o período T, dado por MT. E a previsão para K períodos à frente vai ser dada por essa equação de MT. Ainda é possível, para um processo constante, aplicarmos o método da média móvel ponderada. Além de se levar em consideração os N períodos passados mais recentes, também são dados pesos maiores para alguns períodos. Esses pesos são representados por WT, e a média móvel ponderada para um período T é dado por MPT. Então, a previsão para K períodos à frente para a média móvel é dada pela equação que estamos vendo de MPT. Agora vamos ver um exemplo onde vemos a aplicação da média móvel para diferentes tamanhos de N. Observe que temos a coluna dos meses, que vão de janeiro a maio, a coluna de vendas, ou seja, a demanda real, o que já foi vendido nesses períodos, e eu tenho colunas para a realização de uma previsão, considerando uma média móvel com N igual a 3, uma média móvel com N igual a 4 e a média móvel com N igual a 6. O primeiro valor obtido para a média móvel de N igual a 3 foi de 96,7. Vamos observar como esse valor foi calculado. Como N é igual a 3, para realizarmos a previsão do período abril, iremos utilizar os 3 períodos anteriores a abril: março, fevereiro e janeiro. A média móvel é simplesmente a soma de 92 mais 95 mais 103 dividido por 3, o que nos dá o valor de 96,7. O mesmo raciocínio é utilizado para fazermos a previsão da média móvel com N diferente de 3. Então, para N4, eu preciso inicialmente de 4 valores para realizar a primeira previsão. Então, eu apenas consigo realizar a previsão de maio em diante, pois preciso de 4 valores para realizar a previsão. O valor de 98,5 foi encontrado fazendo a média dos valores de vendas de janeiro a abril, ou seja, 92 mais 95 mais 103 mais 104 dividido por 4. Para N igual a 6, eu preciso de 6 dados para realizar a previsão. Portanto, eu só consigo realizar a previsão de julho em diante. Aqui obtemos o valor de 95,5 para o mês de julho. Esse valor foi obtido por meio da média dos valores de janeiro a junho, que são 92 mais 95 mais 103 mais 104 mais 88 mais 91, dividido por 6. Para realizar a demanda para o próximo período, com a média móvel N igual a 3, descartamos o valor de janeiro, pois iremos pegar apenas os 3 valores mais recentes. Ou seja, para realizar a previsão de maio, vamos pegar os valores de vendas de fevereiro, março e abril. Como N igual a 3, o valor de 100,7 foi obtido pela média desses 3 valores. O mesmo raciocínio se aplica aos demais meses e a demais valores de N. Esse é o método da média móvel. Dessa forma, estamos sempre atualizando o conjunto de dados que vai fazer parte da previsão de demanda. Portanto, este método da média móvel consegue captar variações no histórico de vendas,
de forma a contemplá-las nos valores previstos. Então, se há uma variação ou uma pequena tendência, uma pequena queda nas vendas, eu consigo identificar isso por meio da seleção dos dados que vão fazer parte da previsão, que são sempre os valores, os N valores mais recentes do meu histórico de dados. Vamos agora analisar um exemplo da média móvel ponderada com N igual a 3 e com N igual a 6. Aqui temos os valores de pesos para N igual a 3 de 0,5, 0,3 e 0,2 e para N igual a 6, os pesos 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,10 e 0,05. Vamos observar agora como vamos realizar a previsão para o primeiro período possível, de N igual a 3. Como N é igual a 3, eu preciso de 3 valores para realizar a primeira previsão. Como tenho dados iniciando em janeiro, a primeira previsão possível para N igual a 3 é para o mês de abril, onde encontramos o valor de 98,4. Vamos analisar agora como esse valor foi encontrado. Para a média móvel ponderada, vamos estabelecer o padrão de utilizar o primeiro peso para o valor mais recente. Então, o peso de 0,5 vai ser atribuído ao valor da demanda de março, que é 103. O valor de 0,3 vai ser atribuído para a demanda de fevereiro, que é 95, e o peso 0,2 para a demanda de janeiro, 92. Então, o valor 98,4 foi encontrado ao multiplicarmos 103 vezes 0,5 mais 95 vezes 0,3 mais 92 vezes 0,2. Para o mês de maio, vamos descartar então o valor de janeiro, pois N é igual a 3 e só precisamos de 3 valores para realizar essa previsão. Então, o valor de 101,9 foi encontrado ao atribuirmos o peso 0,5 à demanda de abril, que é 104, ou seja, 104 vezes 0,5 mais 103 vezes 0,3 mais 95 vezes 0,2. Isso nos dá o valor de 101,9. O mesmo raciocínio é feito para os demais valores desta tabela. Vamos avaliar agora como encontramos o valor da primeira previsão para N igual a 6. Lembrem-se, como N igual a 6, eu só consigo fazer a previsão do 7º período em diante. Portanto, para realizar a previsão de julho, eu preciso dos valores de vendas de janeiro a junho, onde, por convenção, utilizamos o primeiro peso para o valor mais recente. Aqui, este valor mais recente é do mês de junho. O valor de vendas 91 recebe o peso de 0,3. O valor de vendas de maio recebe o peso de 0,2. O de abril, 0,2 e assim por diante. Onde encontramos o valor de 95,3 para julho. Para o próximo período, descartamos o valor mais antigo, que é o de janeiro. Então, o valor que recebe o peso maior, ou o primeiro peso, que é 0,3 nesse caso, é a demanda de julho. Então, para obtermos o valor de previsão de vendas de 93,5, realizamos a conta apresentada no retângulo verde. O mesmo raciocínio é feito para os demais valores de vendas. Outro método que pode ser aplicado para um processo constante de demanda é a suavização exponencial simples. A suavização exponencial simples é um método similar ao método da média móvel ponderada, mas aqui os pesos decrescem exponencialmente do tempo presente em direção ao passado. O método da suavização exponencial simples fornece a previsão para o próximo período como sendo a previsão para o período atual, corrigida pelo erro ocorrido no período. O erro é sempre a diferença entre o dado real e um valor previsto, ou seja, um dado real menos o valor da previsão. Uma particularidade desse método é que eu utilizo um parâmetro alfa e valores altos desse parâmetro, valores altos de alfa, fazem com que o modelo reaja mais prontamente às alterações de demanda. Valores mais baixos indicam que se deseja dar maior peso ao passado em detrimento ao último dado de demanda. Então, a partir do método da suavização exponencial, eu posso escolher
qual peso dar para um conjunto de dados. Se um comportamento mais recente observado no histórico de dados, e eu sei que isso pode representar o comportamento da demanda em um futuro próximo, pode ser interessante para a realização dessa previsão dar mais peso aos períodos mais recentes. Portanto, eu posso utilizar um valor de alfa mais alto para este caso. Agora, se eu identifico que essas variações mais recentes não representam um comportamento habitual, que foi algo momentâneo, que eu consigo explicar e sei que vai deixar de existir, eu posso dar um peso maior aos dados do passado, antes desse acréscimo ter ocorrido. Ou seja, o valor de alfa, nesse caso, vai ser mais baixo. Pela literatura, valores usuais de alfa estão entre 0,1 e 0,3. Neste gráfico, podemos observar o decaimento exponencial dos pesos em relação aos valores de alfa. Percebam então que para um alfa igual a 0,1, a curva é suave. Em compensação, para o maior valor de alfa aqui representado, ou seja, 0,5, eu tenho um decaimento muito rápido dessa curva, ou seja, um decaimento muito alto desses pesos. Esse decaimento está representando a reação do modelo às alterações da demanda mais recentes. A suavização exponencial simples pode ser obtida por meio dessas equações, onde a previsão para k períodos à frente, ou seja, P de t mais k, vai ser igual ao valor da suavização no período t, ou seja, P de t mais k é igual a S de t. Esse S de t é obtido por meio da equação do retângulo superior. S de t é igual a um S de t menos 1 mais o alfa, que multiplica o erro, ou seja, a demanda no período t menos a suavização do período anterior, S de t menos 1. Então, a decisão de dar mais peso aos valores mais recentes ou valores mais antigos está na escolha do valor de alfa. Vamos observar um exemplo da aplicação da suavização exponencial simples para estes valores de vendas, ou seja, esses valores de DT, dos períodos de janeiro a maio do ano seguinte. Vamos realizar a previsão utilizando 3 valores distintos de alfa, 0,1, 0,2 e 0,3. Para realizarmos a previsão de k períodos à frente, vamos precisar dos valores da suavização, ou seja, os valores de ST, dados pela equação já apresentada e destacada no retângulo azul. Vamos deixar essa equação como um lembrete, pois iremos utilizá-la na realização da previsão. O primeiro passo na suavização exponencial simples é atribuir um valor para S0. Por convenção, o primeiro valor da suavização, ou seja, o S0, que não é possível calcular, pois precisaríamos de um S de menos 1, que não existe, é o valor da primeira demanda que eu tenho na série de dados. Então, no nosso caso, temos o primeiro valor de vendas é de janeiro, onde foram vendidas 86 unidades. Para iniciarmos o método da suavização exponencial simples, eu atribuo 86 a S0. Então, S0 passa a ser igual a 86, que é o valor de vendas de janeiro. Ok. A partir desse valor de S0, eu posso encontrar os valores de S1, S2, S3, ou seja, eu posso realizar a previsão de T mais K. S0 é igual a 86. Quando substituímos T por 1 na equação da suavização exponencial, temos a fórmula para identificarmos o valor de S1, que é S1 igual a S0 mais 0,1 que multiplica D1 menos S0. Como já encontramos o valor de S0, já atribuímos o valor de 86 a esse dado, agora podemos calcular o valor de S1, utilizando o valor de S0 e D1. Então, o valor de S1 é igual a 86 mais 0,1, que multiplica 86 de D1 menos 86, que é o S0, o que me dá o valor de 86. Este é o valor para S1. Para encontrarmos o valor de S2, a equação a ser utilizada é S2 é igual a S1, que acabamos de calcular,
mais 0,1 vezes a diferença entre D2 e S1. D2 é o valor de vendas de fevereiro, ou seja, 103. Portanto, o valor de S2 vai ser 86, que é o valor de S1 encontrado na linha anterior, mais 0,1 vezes a diferença entre D2, que é 103, e 86, que é S1, o que me dá o valor de 87,7. O mesmo raciocínio é seguido para os demais períodos, ou seja, vamos encontrar S3, S4, S5, utilizando sempre o valor anterior. Lembre-se que há uma defasagem entre os períodos das colunas vendas e suavização. A coluna vendas inicia-se com T igual a 1, ou seja, o valor de janeiro é o valor de D1, é a demanda 1 que é igual a 86. Já na coluna suavização, eu inicio com o período 0, ou seja, S0. Então, na mesma linha, eu tenho índices diferentes. É preciso estar atento para não nos confundirmos no cálculo da previsão. Então, para a primeira linha, tenho D1 igual a 86 e S0 igual a 86. Para a segunda linha, relativa a fevereiro, eu tenho D2 igual a 103, o que me permitiu calcular um S1 igual a 86. Realizando o mesmo raciocínio tanto para os próximos períodos quanto para diferentes valores de alfa, temos a seguinte tabela. Uma vez que temos vários métodos para um mesmo processo, ou seja, para um processo constante, como saber qual método é o melhor para realizarmos a previsão de demanda? Sabemos que um sistema de previsão precisa ser controlado, a fim de determinarmos os erros que estão ocorrendo nessas previsões. O erro de previsão em um período, ele é definido como a diferença entre a demanda real nesse período e a previsão no período, ou seja, é um E de T, que é igual a um DT menos P de T. Lembre-se sempre que o erro é sempre a diferença entre o real menos o previsto. A magnitude do erro, para mais ou para menos, pode ser avaliada por meio do desvio médio absoluto, o DAN. Antes de chegarmos no cálculo do DAN, vamos apresentar a somatória acumulada dos erros de previsão. A somatória acumulada dos erros vai ser a soma dos erros em cada período da previsão. Como os ruídos, ou seja, os épsilons de T dos modelos de previsão, são normalmente distribuídos com média zero, ao somarmos esses erros, eu preciso ter um valor que se aproxime do zero, ou seja, o E de T, que é a somatória acumulada dos erros de previsão, deve estar em torno de zero. Se a somatória acumulada dos erros de previsão se mover para longe de zero, existe a indicação de que essa previsão é tendenciosa. Ela está sempre acima ou abaixo de um valor. Então, esse método que eu estou utilizando, ele não representa de fato o comportamento dos dados, ou seja, não é um bom modelo para aquele conjunto de dados. Existe uma tendência. Se a somatória acumulada dos erros estiver crescendo ou decrescendo a uma taxa constante, esse sistema de previsão ele está subestimando ou superestimando a demanda a uma taxa constante, o que também me faz avaliar se este modelo de fato representa o padrão de comportamento dos dados históricos. Agora, se o EDT estiver crescendo a uma taxa crescente, indica que provavelmente o modelo de previsão errado está sendo utilizado. Pode ser que exista uma tendência no conjunto de dados que eu não considerei, ou seja, eu utilizei um método inadequado para o comportamento daqueles dados históricos. É importante destacar que mesmo se a somatória acumulada dos erros de previsão for zero, ainda assim eu não tenho garantias de que estamos trabalhando com um bom sistema de previsão. Por esse motivo, precisamos utilizar outros indicadores, como na somatória acumulada dos erros, alguns valores são positivos, outros negativos, um pode anular o outro, eu posso ter grandes erros
grandes desvios nos valores da previsão e mesmo assim ter uma somatória acumulada dos erros igual a zero. Então, a somatória acumulada dos erros ser igual a zero é uma condição necessária para uma boa previsão, porém, não é uma condição suficiente para trabalharmos com um bom sistema de previsão. Portanto, vamos analisar outras maneiras de avaliar a qualidade do método de previsão de demanda aplicado. Uma maneira de corrigir o que acontece com o erro acumulado é utilizarmos o desvio médio absoluto. O DAM mede a dispersão dos erros. Aqui estamos simplesmente calculando a média dos módulos dos erros em um determinado período de tempo. Se o DAM for pequeno, a previsão estará próxima à demanda real. Se os valores encontrados para o DAM são altos, isso me indica problemas com esse método de previsão ou então com os parâmetros que eu utilizei para este mesmo método. Sabemos que o DAM deve ser pequeno para essa previsão estar próxima à demanda real. Mas quão pequeno deve ser o DAM para que o modelo seja considerado bom? De acordo com a literatura, para o modelo ser considerado bom, a somatória acumulada dos erros da previsão deve ser menor que 4 vezes o DAM. E de T deve ser menor que 4 vezes o DAM. Vamos observar nessa tabela como chegamos ao valor do DAM. Nessa tabela temos os valores de previsão, vendas, desvio, desvio acumulado, desvio absoluto acumulado e desvio absoluto médio para os períodos de janeiro a junho. A previsão é de 1.000 unidades em janeiro, 1.200 em fevereiro, 1.000 em março, 900 em abril, 1.100 em maio e 1.200 em junho. As vendas reais foram de 900 em janeiro, 1.350 em fevereiro, 950 em março, 1.000 em abril, 1.250 em maio e 1.300 em junho. A partir desses dois valores, ou seja, previsão e vendas, eu consigo calcular o erro. Para o primeiro mês, eu tenho que o desvio, ou seja, o erro dessa previsão é 900 menos 1.000, ou seja, menos 100. Para fevereiro, é 1.350 menos 1.200, ou seja, 150. Para março, 950 menos 1.000, o que me dá menos 50. Para abril, 1.000 menos 900, o que me dá o valor de 100. Para maio, 1.250 menos 1.100, o que me dá um erro de 150. E para junho, 1.300 menos 1.200, ou seja, temos um erro de 100. O desvio acumulado vai ser a soma do desvio dos períodos. Portanto, para o primeiro período, ou seja, janeiro, o desvio acumulado vai ser a soma desse único período. Ele é simplesmente igual ao desvio de janeiro, que é igual a menos 100. O desvio acumulado em fevereiro vai ser a soma do desvio acumulado em janeiro mais o desvio de fevereiro, o que me dá um total de 50. O valor do desvio acumulado para o mês de março é a soma do desvio acumulado em fevereiro, 50, mais o valor obtido para o desvio em março, que é menos 50. Ou seja, em março, o desvio acumulado é zero. Seguindo o mesmo raciocínio para os meses posteriores, temos os valores de 100 para abril, 250 em maio e 350 para junho. 350 é o valor de EDT, ou seja, o desvio acumulado para todo o período de janeiro a junho. Para calcularmos o valor do desvio absoluto médio, precisamos calcular inicialmente o valor do desvio absoluto, que é simplesmente o módulo do desvio acumulado. Então, observe que o valor do desvio absoluto de janeiro é 100, de fevereiro 150, de março 50, de abril 100, de maio 150 e junho 100. E o desvio absoluto acumulado segue o mesmo raciocínio do desvio acumulado. Então, eu vou utilizar para o primeiro mês o desvio absoluto, ou seja, em janeiro o desvio absoluto acumulado é 100. Para fevereiro, ele vai ser a soma do desvio absoluto acumulado de janeiro, 100, mais o desvio absoluto de fevereiro, 100 mais 150, o que me dá o valor de 250. Para março, esse valor é 250 mais 50, o que me dá o valor de 300. E assim
seguimos o mesmo raciocínio para os demais períodos. Por fim, vamos calcular o desvio absoluto médio, que é a média dos desvios absolutos em cada período. Para janeiro, o desvio absoluto médio vai ser a média do desvio absoluto dividido pelo número de períodos, que é um só. Portanto, para janeiro, o desvio absoluto médio é igual ao desvio absoluto acumulado. Para encontrarmos o desvio absoluto médio do período fevereiro, temos o valor acumulado dividido pelo número de períodos. Como o valor acumulado é 250 em fevereiro e eu tenho 2 períodos, janeiro e fevereiro, o desvio absoluto médio é 250 dividido por 2, o que me dá um desvio absoluto médio de 125. Para o mês de março, o desvio acumulado foi 300. Como tenho 3 períodos, a média é 100. Para o mês de abril, o desvio absoluto acumulado é 400. Estou realizando uma média para 4 períodos, o que me dá o desvio absoluto médio igual a 100. Para o período de maio, este desvio absoluto acumulado é 550. Como se trata de 5 períodos, a média, ou seja, o DAN, é 110. Por fim, para o período de junho, o valor do desvio absoluto acumulado é 650 e o DAN é 108,33. Este valor de 108,33 é o DAN de todo o período avaliado. Portanto, para avaliarmos se esse processo de previsão de demanda é bom, eu preciso comparar o erro total, que foi de 350, com o valor de DAN. A literatura nos diz que a somatória dos erros de um processo de previsão deve ser menor que 4 vezes o DAN. Portanto, a conta a ser feita é se 350 é menor que 4 vezes o DAN. Como o DAN foi 108,33, 4 vezes isso é 433,33. Ok, 350 é menor que 433,33. Este modelo pode ser considerado bom devido a essa avaliação. Outra forma de avaliarmos se um método de previsão é considerado bom é o sinal de rastreamento, ou seja, o SR. O sinal de rastreamento indica o grau de viés da previsão. Ele permite analisar se os desvios que estão ocorrendo são devidos somente ao comportamento aleatório das previsões ou a uma causa determinada. O sinal de rastreamento em cada período T é a relação entre a somatória acumulada dos erros de previsão até esse período, ou seja, o E de T, e o DAN no período T. Então, o sinal de rastreamento no período T é igual à razão entre o E de T e o DAN de T. Para o nosso exemplo, o sinal de rastreamento pode ser obtido pela razão entre o desvio acumulado e o desvio absoluto médio. Para janeiro, o desvio acumulado foi de menos 100 e o DAN, ou seja, o desvio absoluto médio, foi de 100. Então, o sinal de rastreamento encontrado é a razão entre esses valores, ou seja, menos 1. Para fevereiro, o sinal de rastreamento vai ser 50 dividido por 125, que me dá um SR de 0,4. Para março, esse valor é encontrado dividindo o desvio acumulado, que é 0, pelo desvio absoluto médio, que é 100, ou seja, o sinal de rastreamento é 0 neste período. Em abril, utilizando o mesmo raciocínio, obtenho o valor de SR igual a 1. Para maio, SR é igual a 2,27 e para junho, 3,23. Ok, obtivemos os sinais de rastreamento. Mas como vamos identificar se esse sinal de rastreamento indica que a previsão tem um viés ou se os erros são simplesmente aleatórios? Para que valores do SR podemos concluir que estão ocorrendo erros sistemáticos em nosso modelo de previsão? A estatística nos diz que existe 98% de probabilidade do sinal de rastreamento se manter entre menos 3 e mais 3. Portanto, é usual adotar esses valores como limite. Ou seja, se os valores do sinal de rastreamento estão entre menos 3 e 3, eu tenho indícios
de uma previsão sem viés, ou seja, somente com erros aleatórios. Neste gráfico, temos o comportamento do sinal de rastreamento ao longo do tempo. Percebam, neste gráfico, temos o sinal de rastreamento do nosso exemplo exibido em relação ao tempo. Perceba o comportamento crescente do sinal de rastreamento dos dados obtidos. O sinal de rastreamento é crescente do período 3 em diante, sendo maior do que 3 no período 6. Então, do período 1 ao período 5, eu tenho um sinal de rastreamento que está entre os limites considerados bons dentro da literatura, ou seja, menos 3,3 para o valor do sinal de rastreamento. A partir do período 6, o sinal de rastreamento é um pouco maior do que 3, ou seja, eu preciso avaliar este modelo e o comportamento do sinal de rastreamento nos próximos períodos para identificar se há algum problema, se há algum viés no processo de previsão de demanda. Portanto, a partir desses indicadores, somatória acumulada dos erros, desvio absoluto médio e sinal de rastreamento, eu consigo analisar se o método e os parâmetros adotados para este método são adequados e até mesmo comparar um método com outro para o mesmo processo, para uma demanda que apresenta um processo constante ao longo do tempo. Assim, se o sinal de rastreamento em algum período fugir dos limites de controle, que são menos 3,3, estão ocorrendo erros causados por algum motivo determinado e desconhecido e não apenas devido à aleatoriedade. Nesta aula, vimos alguns métodos para realizar a previsão de demanda de um processo constante. Vimos também indicadores para avaliar a qualidade da previsão obtida por esses métodos. Eu indico a leitura das referências dessa aula. Este vídeo fica por aqui, nos vemos na próxima aula.